Fala pessoal, boa noite! Está no ar mais um episódio do Juntos Somos Mais Fortes. E o bate-papo de hoje é com uma convidada que é puro sucesso no universo da beleza feminina. Ela começou no empreendedorismo depois dos 30 anos de idade e transformou a própria história e de muitas mulheres com uma técnica que é inovadora e vem ganhando o Brasil, o Mega Hair Invisível. Vamos conversar sobre como é viver da estética, Mega Hair faz mal para o cabelo natural e como essa técnica mudou a vida de tantas mulheres. A nossa convidada é Tati Cordeiro, uma empreendedora de visão que saiu de um único salão para criar um verdadeiro império da beleza, com várias filiais e seu faturamento só cresce. O trabalho dela já conquistou nomes como Nicole Baus, André Surak, Débora Seco e tantas outras celebridades. Então se prepara porque o episódio de hoje está inspirador, informativo e imperdível. Ângelo, agora é com você. Muito boa noite. E antes de começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para você, se você quer um estúdio de podcast, montar o seu conteúdo, aqui nós temos um estúdio perfeito para você, com toda a infraestrutura de áudio, vídeo e equipe técnica também. E se você quer fazer treinamentos, imersões, também temos um estúdio para você fazer a sua palestra, a sua imersão. Fechado? Então vou deixar aqui a descrição da nossa técnica e você pode estar mandando mensagem para eles para estar reservando o seu horário e o seu espaço. Grande beijo. Muito boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Seja Ângelo. muito bem-vinda. Muito obrigada. Espero aqui a gente bater um grande bate-papo e te conhecer um pouquinho mais. Estou aqui para isso. Obrigada pelo convite. Que espaço incrível. Eu mesma já tô querendo alugar ali, viu? Aquele centro ali que dá para fazer uma super imersão ali. Dá. Tá incrível, super bem montado. Depois a gente Parabéns. vai soltar alguns vídeos aqui para a galera dar uma olhada também. Eu já tô aqui, já tô pensando o que eu vou fazer. Tati Cordeiro, tudo bem? Fala um pouquinho sobre você. Quem que é a Tati, para que as pessoas que não te conhecem, te conheçam um pouquinho. Tati Cordeiro, hoje uma mulher de 45 anos. Vivi como a maioria dos brasileiros hoje, né? Uma vida cheia de percalços, de altos e baixos. Minha família é toda nordestina, né? Meu pai, minha mãe. Eu nasci no Brás, no Hospital do Pari. Moramos aqui na Moca. Bacana. Por bastante tempo, depois numa região da Zona Norte, chamada Vila Ede, periferia da Zona Norte, e a vida ali, sempre trabalhando para pagar as contas. Mas a gente percebe então que todos esses percalços que acontecem na nossa vida, parece que eles moldam a gente para algo que vai vir ainda na nossa vida muito maior, né? Exatamente. Tudo que a gente passa, eu sou cristã e tudo que acontece na minha vida, eu entrego ao Senhor, né? E todos esses percalços
foram necessários para que eu chegasse aqui hoje da forma que eu estou, né? Fortalece, né? Fortalecida. Óbvio, tem coisas que a gente passa que a gente poderia abreviar. Se a gente ouvisse mais a voz de Deus, se a gente conseguisse entender, né, aquilo, o caminho que a gente tem que realmente seguir, mas muitas vezes a gente age com as nossas próprias forças, né? A gente age com o que a gente tem. Eu sempre falo, o melhor de mim vem de Deus e o pior de mim vem de mim mesma. E eu passei muito tempo vivendo o pior de mim. Mas isso que nem viver isso, todos esses percalços, isso daí não te fortaleceu para você ser. Você acha que se de repente você não tivesse esses percalços, esses problemas que tiveram aí lá atrás, você seria de repente tão forte como você é hoje? É uma pergunta que é difícil responder porque eu não sei. É, Porque a minha vida foi forjada, eu né? brinco que a gente passa pelo É, que passa para ser o que é hoje. sim, Pô, sim, arrependimento sim, todo mundo tem. sim, sim, sim. Mas se não fossem os nossos erros, quem seria nós hoje, Sim, né? mas é melhor a gente fazer algo que não dá certo do que a gente viver a frustração de nunca ter Exato, tentado, perfeito. né? A frustração de nunca ter tentado é pior. Mas hoje, quando eu analiso, eu não sou muito de olhar para o passado, porque o passado já passou. Aquilo que não tem remédio, remediado está. A gente não consegue mais desfazer o que já foi feito. A gente consegue fazer diferente. Mas quando eu visito esse livrinho do passado, é justamente para eu entender aquilo que eu poderia ter feito diferente e ter abreviado alguns sofrimentos, né? Porque sim, a gente pode abreviar Sim. alguns sofrimentos. Hoje, eu, com os meus 45 anos e por tudo que eu já passei, eu tento falar hoje para os meus colaboradores mais novos, até mesmo para as pessoas, para os meus alunos, eu tento falar coisas que eu já vivi e que eu sei que se eles fizerem diferente do jeito do que eu fiz, eles podem chegar lá mais rápido, né? Eu, por exemplo, eu falei 10 vezes, né? E aí eu faço palestra e as pessoas. Aí eu falo na palestra, né? Por que eu ouvi um cara que faliu 10 vezes? Aí eu sempre coloco que porque você vai ter 10 erros a não precisar cometer. Então, Exatamente. através dos meus erros, você não precisa errar tantas vezes, né? Exatamente. Eu sou aquela amiga chata, aquela, como eles me chamam, de boss, de patroa, de chefe chata, porque quando eu identifico algo que eu falo, a minha sirene pisca, que é coisa que eu já fiz e que eu já sei o resultado, eu tento mostrar que aquele não é o melhor caminho, né? Obviamente, nem sempre a gente consegue. Eu já sofri muito por não conseguir salvar todo mundo, por não conseguir mostrar para todo mundo qual que era o melhor caminho para ela seguir naquele momento. Não que eu seja, Sim. né? Não que eu saiba tudo, mas quando a gente é mais vivido, a gente entende um pouquinho mais, a gente sabe algumas coisas. E por muito tempo eu sofri muito por não conseguir salvar todo mundo. E hoje eu entendo que eu não vou conseguir salvar todo mundo. Se nem Jesus Cristo conseguiu salvar a todos, né? Quem sou eu? Mas o importante, o que me ensina, o que, inclusive, uma pessoa que me ensinou, falou muito de Deus também comigo, me ensinou, é que se a gente salvar uma por vez, a gente está fazendo muito mais do que muita gente já fez, né? Exatamente. Então, uma por vez, todos não vai ser possível. Eu li assim que você começou tarde no mundo do Comecei empreendedorismo, tarde. né? Mas nunca é tarde, né? Não, na verdade, não é que eu comecei tarde no mundo do empreendedorismo. Sempre esteve na minha veia empreender, contanto que eu sou autodidata. Tudo que eu fiz até hoje de trabalho, eu não tenho um curso, eu aprendi. Aprendi assistindo, lendo e com a pessoa me ensinando. E eu sempre fui, nessa hora não dá para ter muita modéstia, né? Eu Sim. sempre fui a melhor, ou estava ali no top 10 em tudo que eu fazia, porque eu queria sempre me superar. Nada é para o outro, é sempre para mim mesma, né? Eu Perfeito. preciso entregar o melhor.
entregar o melhor, porque tem uma outra pessoa ali com expectativas naquilo que eu estou fazendo. Então, não é só sobre mim. E isso era importante. Então, sempre tive, mesmo quando eu trabalhava para os outros, eu não tenho carteira, eu não tenho CL, não tenho carteira de trabalho, para você ter ideia. Não tenho. Então, eu nunca trabalhei registrada. Mas sempre que eu trabalhei para os outros, ainda o médico que eu trabalhava, ele falava, ela trabalha para mim? Não, eu que trabalho para ela. Ela me faz trabalhar muito. E então sempre foi assim. Mas quando eu tive algo meu mesmo, foi com 37 anos. Que foi quando iniciou o Mega Hair Invisível, que foi num dos momentos, assim, que eu posso te dizer, mais difíceis da minha vida. Um dos mais difíceis, porque tiveram tantos momentos difíceis. Mas por quê? Porque eu estava ali com 37 anos, eu estava financeiramente devastada, né? Não tinha, estava dívidas, zero perspectiva, sem saber o que eu ia fazer, como eu ia recomeçar com um filho. Meu filho, na época, tinha 10 anos de idade, não, uns 11 anos de idade, um filho só, de 19. E também, no meu lado pessoal, eu estava muito ferida, muito machucada, tinha acontecido uma série de situações, então eu estava deprimida, eu estava em depressão, às vezes eu ficava imaginando, será que se eu pular dali eu vou morrer ou só vou machucar? Então naquelas, né? É capaz ainda falar, pô, tipo, só vai se machucar. Exatamente. Eu falava assim, a maré tá tão assim que é capaz de eu querer, de eu ir eu focar na morte e acontecer outra coisa, entendeu? Então... E piorar, né? Assim. E realmente era algo assim que eu estava vítima daquela situação, e uma das coisas que eu não tenho, vou usar a frase da minha amiga Deolane, eu não tenho dom para vítima, mas naquele momento eu estava vitimizada porque tudo ali estava desfavorável. E com 37 anos, é jovem. Cara, a gente não é tão jovem mais, Não. Porque a gente já bateu muito a cabeça. A gente já caiu e levantou muitas vezes. Então, a gente vai dando uma enfraquecida, né? Uma enfraquecida no sentido de, e agora? Quem vai me dar oportunidade? Porque a gente já não se sente capaz de fazer as coisas por si só. A gente acha que tem que aparecer um salvador. E a minha fé estava muito abalada, que eu acho que foi uma das piores coisas, que me deixou ainda mais depressiva. Mas, como sempre há uma luz no fundo do túnel, eu já estava lá no subsolo do fundo do poço, mas lá chorando, conversando com a minha melhor amiga, com a Fernanda, e ela tinha uma lojinha, estava iniciando uma lojinha de semijoias, de bijuteria, e ela é mais nova do que eu, mais jovem, né? E ela já estava mais acostumada, mais habituada com as coisas da internet. Eu não, eu mal sabia responder o Facebook ali, Instagram, nem usava. Certo. Ela falou, Tati, você ama Mega Hair? Porque eu uso Mega Hair há exatamente 27 anos. Sou apaixonada por Mega Hair. Então, aí já estava a sua preparação para você trabalhar com isso. Olha que loucura. E era o meu hobby, né? E como eu vivia nesses altos e baixos, então, assim, eu não ficava sem o Mega Hair e eu não tinha condições de ter o Mega Hair que eu quisesse. Então, só que eu sou a eterna insatisfeita, entende? Eu sempre acho que dá para melhorar. Então, tudo aquilo que eu conseguia, que eu podia, eu não estava feliz com aquilo. Então, eu ficava inventando. E a Fabiola, que sempre colocou meu Mega Hair, que hoje trabalha no grupo, né? Hoje ela é líder de uma das nossas técnicas, que é o ponto invisível, sempre no barco comigo. Eu falava, Fá, a gente precisa mudar isso aqui. Não tá legal. E aí sobrava um dinheirinho, eu inventava alguma coisa, comprava cola. Menina, eu aprontei muito. Em mim mesma. Mas nesse ramo, ele existe, assim, muita concorrência, né?
Como que Sim. você faz para se destacar perante essas concorrências? Eu vou ser bem sincero para você. Agora, algo assim, eu não tenho concorrentes. Eu não sei quem são os meus concorrentes. Eu não pesquiso concorrentes. Eu não olho páginas de concorrentes. Por quê? Hoje eu tenho um negócio formatado e que é diferente de tudo que tem no mercado, né? A técnica que eu criei é diferente de tudo que tem no mercado. Se eu for ficar olhando, eu vou olhar eles falando que tem a mesma técnica que eu, sendo que Isso não vai te tem. incomodar. Então, eu vou ficar mais incomodada do que fazendo realmente aquilo que eu tenho que fazer, né? Que é mostrar realmente o que nós temos para os nossos clientes. E como o Mega Hair Invisível, ele já é uma marca que já é consolidada no mercado, a gente só precisa estar mostrando todas as nossas mudanças e as nossas melhoras. Porque hoje a gente não é que a gente não para, tá? A gente não para. A gente, inclusive, acabou de fazer uma nova técnica. E a gente está sempre Procurando mostrando evoluir isso. o tempo todo, Sempre né? procurando evoluir o tempo todo. E a gente apresenta isso nas redes sociais. Então, assim, eu não sei realmente. Quando tem alguma coisa muito. Quando uma cliente pergunta muito de uma determinada situação, que eu vou dar uma. Deixa eu ver o que é isso aqui. Se é algo que já não lançou lá fora, tá? Certo. Porque nada é criado aqui. Eu já fui para a China, inclusive. O ano passado, eu fui para a China, fiquei 12 dias lá, 15. Não fui atrás de cabelo, de nada disso. Fui atrás de técnicas. Embora as pessoas custem a aceitar, tudo começa lá. Na China. Tudo começa na China. Caramba. Isso de tudo no mundo. Eu Né? sei que a parte industrial, Tudo a começa China lá. está muito mais Eles estão à forte. frente. E eu fui para lá justamente entender se tinha algo que eu pudesse fazer para acelerar o meu processo ou para reduzir custos, né? Mas chegando lá eu entendi que não, que realmente é tudo manual mesmo. Mas pelo menos você foi buscar uma resposta e ter Sim, certeza se existia algo para fui. melhorar. Apesar de você estar sempre buscando uma Fiz melhora, cursos lá, inclusive, mas tudo é manual mesmo, mas no aí nosso você vai mundo. melhorando em outros quesitos, né? Claro. Você melhora o atendimento, você melhora Não, mas a, a nossa técnica hoje, eu nem sei se eu posso falar isso, mas é que eu vou ser consultora de uma marca lá, né? Vou ser consultora pela nossa técnica, pelo que foi desenvolvido aqui. Para eles é assim, como que vocês fazem isso no Brasil? Não por ser Brasil, mas porque aqui no Brasil nós temos leis trabalhistas, nós temos. É caro você manter Muito. um colaborador aqui no Brasil, né? Lá é tudo muito mais fácil. As fábricas são abarrotadas de pessoas trabalhando, mas por quê? Tem 1 bilhão, além de ter 1 bilhão de pessoas, eles nascem já sabendo que eles vão passar a vida trabalhando, faz parte. Aqui, além de tudo, gente, eu não estou falando mal dos brasileiros, mas infelizmente é a nossa cultura, né? Uhum. Sempre as pessoas querem levar vantagem. Quer levar. Existe mentiras, existem, né? Infelizmente, a gente tem que sempre estar de olho, porque a gente trabalha com um produto relativamente caro, um produto que precisa ser cuidado, então a gente tem que estar em cima. Eu, graças a Deus, hoje tenho colaboradores que, olha, eu vou te falar ali que a maioria, eu sou extremamente abençoada, porque é realmente uma bênção de Deus. Vestem a camisa, né? Sabe? Vestem a camisa. Eu sei que muitas pessoas me pedem consultoria ou me pedem uma mentoria. Como que você consegue manter tantos colaboradores assim engajados e no mesmo ritmo? E por que eu não tenho essa mentoria? Porque eu não tenho essa resposta. Porque não é algo. A gente tem um VT seu, vamos dar uma olhada? Ai, vamos. Solta aí, pessoal. Para as amantes de cabelão, gente, olha esse manto de 90 centímetros,
tem nada mais, nada menos que 470 gramas aqui. Olha esse cabelo, que perfeição. E olha esse loiro, essa ponta cheia, um cabelo de 90 centímetros com essa ponta cheia aqui, só que no Mega Hair Invisível, né? Uau! Lindo, né? Bonito, lindo, lindo, lindo. É um dos nossos diferenciais, porque assim, o cabelo a gente faz todo um. Ele chega pra gente bruto, e aí é todo um trabalho para chegar nessa cor sem danificar, é todo um trabalho manual. A gente retira todos os fios curtos que tem no meio, porque o cabelo é humano. Quando a gente corta, existem vários tamanhos, porque o nosso cabelo cai e Sim. nasce, né? Então a gente tira todos esses fios curtos do meio para ficar esses fios inteiros. Então é todo um trabalho até chegar para cliente, né? Perfeito. Então existe um valor agregado neste Todo um produto. trabalho, todo um Todo um carinho. trabalho, todo um carinho de assim, esse cabelo até chegar, ele passa por dezenas de pessoas. Porque é todo um trabalho. É o pessoal que limpa o cabelo, depois o pessoal que faz a cor, depois o pessoal da oficina, depois o pessoal que faz a lavagem, depois o pessoal que faz a hidratação, depois o controle de qualidade. Então, são várias etapas até Moral chegar da na cliente. história, né? Não é caro. Mas existe Se o fosse valor. cobrar realmente o valor que deveria ser Seria- cobrado por todo esse processo que demora até chegar Uhum. na cabeça da cliente, E eu deveria ser garanto, um valor muito maior, né? pelo que eu já vivi e pela paixão que eu tenho pelo Mega Hair, eu sempre tomei uma decisão. Eu vou trabalhar com o melhor produto e com o melhor valor que eu conseguir. Por quê? Porque eu quero atender o maior número de pessoas possíveis. Mas por quê, Tati? Porque eu sei a importância de um Mega Hair para uma pessoa, porque tira meu Mega Hair, meu amor, não tá entendendo, eu não sou ninguém. Eu não consigo me identificar quando eu tiro meu Mega, que eu não fico nunca sem, mas se eu ficar do dia para a noite, verdade. Eu ia falar, Fico casa de nunca ferreira, sem, tá? espeta de pau, se Não, você não, falasse que não, não não usa. existe, não. Não fico nunca, nunca, nunca sem. Mas às vezes eu fico assim, de um dia para o outro, quando não dá tempo de eu repor. Você não tá entendendo? Eu já fico estressada, eu já mudo. Meu olhar muda, minha cara muda, minha fisionomia muda, porque, tipo, não me reconheço. Então eu sei a importância que é. Eu sei o quanto um cabelo é importante para uma mulher. E para o nosso corpo, o que é o cabelo? Um exemplo, você dá pra não tem cabelo, né, Pô, garoto? Logo, ela já mexeu na parte que me toca. Você Tô não tem, brincando. o que muda na sua máquina corpo humano você não ter cabelo? Nada. Nada. Você tá entendendo? O que é o cabelo pra máquina corpo humano? Funcionamento, vitalidade pra gente ficar vivo? Nada. Agora, para a mulher, é uma das coisas mais Extremamente emocional, caso importantes. E que, inclusive, a falta do cabelo, ela traz problemas na máquina corpo humano. Por quê? Porque vem a parte emocional, porque a pessoa fica estressada, porque aí mexe com cortisol, porque aí bagunça todo o nosso funcionamento do nosso corpo. Então, é muito importante. Tem algum tipo de cabelo que não aceita o Mega Hair? Não. Qualquer pessoa que tenha cabelo, né, que não seja eu, pode usar o Mega? A gente só toma um pouco de cuidado se a pessoa tiver com queda excessiva de cabelo. Se ela tiver com uma queda muito acentuada, a gente precisa entender o porquê dessa queda acentuada primeiro, tá? Existem quedas que são normais. Se a pessoa fez uma cirurgia bariátrica, a pessoa está passando por um momento aí de estresse. Hoje em dia tem muitas doenças emocionais, né? Ansiedade, síndromes, burnout. Então tem muita coisa que faz com que o cabelo caia além do normal, mas isso não é impeditivo de colocar o Mega. Mas se for algo patológico, se for uma queda patológica, aí a gente tem que esperar um pouquinho antes de fazer a colocação, mas normalmente a gente alinha isso com o próprio dermatologista, tricologista da cliente, né? Porque hoje nós temos, não sei, acho que a gente tem umas 30 clientes tricologistas, dermatologistas, se não mais. Elas super aprovam, não vivem sem o cabelo.
hoje virou... a gente junta as forças, né? Não adianta você só fazer um tratamento Há ali. toda uma consultoria aqui, né? Não adianta você fazer um tratamento, seu cabelo tá caindo, você tem alopecia androgenética, você vai lá e faz um tratamento, mas não melhora ali o seu visual. Acaba que aquele tratamento não surte o efeito necessário. Quando você junta as duas coisas, o tratamento, né, a medicina, junto com a estética, a pessoa já olha, já se vê melhor, mais feliz. Parece que tudo Autoestima, floresce ali, né? a autoestima cresce, a melhora, e o efeito do próprio medicamento, do tratamento que ela faz, é superior. Olha Perfeito. que Qual bacana. foi o momento que você olhou e falou assim, deu certo? Sabe aquele momento que você fala, uau, Cara, que cheguei, doido. deu certo. Claro que você vai chegar muito mais longe, mas qual foi o momento que você falou, cheguei? Olha, eu vou te falar uma coisa, até hoje eu vivo na tensão. Por que tensão? Você vive... Não, não é na tensão é na tensão da responsabilidade de tantas pessoas que hoje dependem de decisões que eu venha a tomar, porque hoje a empresa aí, hoje o grupo tem uns 130, 140 colaboradores, né? Então, uma vez o Flávio Augusto, eu vi um podcast dele, e ele falando que não existe a estabilidade, né? Que a vida é instável. Então, é difícil eu te falar qual foi este momento, porque até hoje eu vivo ali. Será que já foi? Será, será que agora foi de verdade? Mas, quando eu entrei no Salão Pronto, a Matriz, que hoje é um conglomerado de marcas, né? Hoje a Matriz tem uns 1.500 metros. Quando eu entrei na primeira parte, que era 700 metros, que foi em 2022, bem na pandemia, e vi pronto, e eu olhei e vi 66 cadeiras que tem lá, eu falei, eu acho Eu acho que eu cheguei. Eu acho que eu cheguei. Eu acho que eu cheguei. E mesmo assim, aquele medinho, sabe? Será que eu dei um passo maior do que a perna? Porque eu saí de 200 metros para 700 metros. E por mais que a gente tenha fé, por mais que eu sabia que aquilo era uma promessa e que o Senhor falou, é aqui o lugar, e eu só obedeci, a gente fica, né, com aquelas borboletinhas aqui no estômago. Mas, tipo, um mês depois, quando eu entrei de novo e vi todas as cadeiras ocupadas, todos os assentos de espera ocupados, eu falei, agora eu já posso respirar um pouco mais. Porque até então, eu trabalhava 18 horas por dia. 7 dias por semana. Hoje se vende muito, contanto que eu quase não dou mais curso. Tati, por que você quase não dá mais curso? Porque hoje o mood do momento é vender mentira. Vender que você vai progredir trabalhando pouco. E eu sou muito sincera, eu sou uma pessoa que eu exalo sinceridade. Para mim é muito difícil. Você tem que anular o seu CPF quando você está na formação de um CNPJ. Tem os palestrantes que Exato. são verdadeiros e tem os que não são. E os que não são, hoje as pessoas estão muito carentes. Exatamente. Estão carentes financeiramente, Sim. estão carentes emocionalmente, estão carentes fisicamente. Fisicamente. Né? Então é por isso que todo mundo quer ouvir alguém, uma fórmula mágica para ter um corpo bonito, uma fórmula mágica para ter um casamento feliz, uma fórmula mágica para ficar rico. Para ficar rico. E aí pega esses oportunistas, que eu não digo todos, que eu tenho alguns que eu não admiro, todos, óbvio alguns que eu admiro, mas Também pega tenho. uns que não são, são, como eu brinco, né? São coach de... Desculpa, gente, são coach de porra nenhuma. E aí...
pega essas pessoas carentes e faz dinheiro em cima delas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje está se vendendo muito, ganhe muito e trabalhe pouco. Calma, isso é um passo, isso é uma Nunca vi construção. ninguém ficar milionário Isso é trabalhando um pouco. processo. Se existem as pessoas que vivem e trabalham pouco, sei lá, deve ser. E desde sempre, deve ser 0,1. Não, menos ainda. Porque normalmente, você valorize o seu CPF, senão seu CNPJ. Hoje sim, hoje eu estou dando um pouco mais de atenção ao meu CPF, né? Porque hoje eu já alcancei um patamar que não quer dizer que a gente não possa cair, tá? Sim. Mas você está andando num terreno um pouco mais reto. Esse terreno tem menos instabilidades, né? Então, aí agora eu preciso dar um pouco mais de atenção ao meu CPF, porque senão daqui a pouco não vai ter nem CPF. É claro, tem que né? viver também, Óbvio. né? Mas até então, na construção, você tem que ser. Pra você ter ideia, eu passei acho que 3 meses, eu só comia miojo. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Eu comecei meu negócio com 37 anos e R$ 1.200 emprestado por essa minha melhor amiga. Ai, é mentira. Meu amor. Tá vindo aqui contar a história? Eu Como não pode ser preciso mentira um contar a negócio história. desse? Se alguém tivesse me dado alguma coisa, dinheiro, que ótimo, porque eu já teria chegado muito antes. Se alguém tivesse me dado alguma. Se alguém tivesse. Se tivesse sido mais fácil, eu já estaria 2 vezes mais do que eu estou hoje. Mas não foi. E tá tudo bem. E ainda bem que não foi. Porque hoje, embora as pessoas tenham dificuldade, né? Porque elas enxergam no sucesso do outro o fracasso delas. Então, elas sempre querem encontrar porquês, né? Mas hoje, como que você começou? Cara, com R$ 1.200 emprestado. Nossa, é impossível. Não existe impossível para Deus. Ele falou, faz, eu fiz. Você agarrou a oportunidade e Faz, fez. eu fiz. Não olha para trás. Eu não olhei. Tem uma sobrinha minha que eu conheci com 6 anos de idade. Porque eu passei 5 anos só trabalhando. Só trabalhando. Eu não tinha como. Trabalhou tanto que as pessoas hoje é capaz de falar a famosa da sorte. Não teve sorte, não. A famosa da sorte, né? Mas a sorte foi 5 anos sem ver família, foi trabalhando muito. Menino, Essa foi a sorte que você teve. Exatamente. E tá tudo bem, foi ótimo, porque eu poderia passar a vida inteira querendo fazer tudo junto. Porque quem quer aí, né? tudo não consegue nada. Se você quer tudo, se eu quisesse tudo, não, eu queria viver, queria trabalhar, queria crescer, queria ter sucesso, tudo junto, talvez eu não tivesse chegado a lugar nenhum. Então, foram anos de dedicação 100%. Perfeito. Para hoje eu poder me dedicar menos, porque eu tenho líderes incríveis que eu amo vocês. Obrigada por vocês existirem na minha vida. E tenho também o pessoal que trabalha, que eles são realmente uma bênção, são apaixonados pelo que fazem, são gratos pelo que a empresa proporcionou para a vida deles, porque, como eu estava te contando, a gente contrata pessoas sem experiência e a gente treina, né? Eu tento contratar pessoas e treinar ali as habilidades delas. Detalhe, eu não pergunto de onde elas vieram, o que elas já fizeram, não peço nada, não quero saber. Porque a vida delas antes não me interessa. Porque eu acredito sim que as pessoas podem mudar. Sim. A oportunidade Sim. de querer crescer e de querer fazer diferente. Sim, acredito que o amor transforma, acredito que a gente dá oportunidade transforma, e é isso que eu sigo. Já quebrei a cara algumas vezes, é lógico, quem nunca, mas faz parte. É isso aí. A gente tem uma caixinha de perguntas. Vamos ver a primeira? Bora. Solta aí, Lê. Você já atuou ou pensou em atuar em outra área sem ser a beleza? O Everaldo Marques. Isso, Everaldo Marques fez essa pergunta para você lá no Instagram. Everaldo, já atuei, nunca trabalhei na área da beleza antes de iniciar com
37 anos. Trabalhei com cirurgia plástica, mas eu era instrumentadora. Não sei se posso considerar como área da beleza. Mal frequentava salão porque eu não tinha condições. Então, foi realmente a primeira vez. Penso em atuar em outras áreas? Hoje penso sim. Penso em buscar oportunidades, né, para poder crescer, progredir, porque realmente todo mundo tem um motivo para todo mundo pode abençoar outras pessoas, tá? Eu vim para esse mundo para abençoar outras pessoas. Tem pessoas que nós temos que usa seu talento, tem pessoas que usa o seu tempo e tem pessoas que usam o tesouro. E eu já entendi que eu vim a esse mundo para abençoar pessoas usando o tesouro. Então, quanto mais abençoada eu for financeiramente, mais pessoas serão abençoadas também através daquilo que esse mundo, daquilo que for proporcionado para mim. Perfeito. Qual que é a sua maior dificuldade depois que você chegou, que você consegue analisar de sempre uma empreendedora? A maior dificuldade. É. Empreendedora no Brasil, tudo é dificuldade. Né? Tudo é Tirando dificuldade. o próprio Brasil. Se bem no que é gostoso, É uma né? delícia, eu Você amo se empreender. forte, né? Você se fortalece, é uma coisa, mas realmente não é fácil, não é fácil a burocracia, tudo aquilo que a mão de obra é uma das coisas mais difíceis hoje, porque a maioria das pessoas que me buscam querendo empreender, a primeira coisa que elas falam: tenho problema com mão de obras, tenho problema com mão de obras. Eu tenho muito terceirizados, porque eu poderia ter um fixo, mas eu tenho terceirizados que só trabalham para mim, mas porque eu não quero. Mais fácil para mim ter. Estratégia. E também mais fácil, você abençoa aquela pessoa que abençoa outra pessoa, né? E tem pessoas que estão ali, eu tô tendo que contratar para aquelas pessoas, porque elas estão tendo dificuldade aí com a mão de obra. E não é especializada, detalhe, não é mão de obra especializada. Então, essa é a parte mais desafiadora, tá? Difícil, tudo é difícil, se a gente for, depende do ângulo que a gente vai enxergar, né? Ou fácil, tudo é fácil, depende do ângulo que você vai enxergar. Mas o que é mais desafiador, sim, é a mão de obra e sim a parte burocrática que a gente tem que dar andamento, seguir impostos e etc e tal, tudo isso. Mas a gente, principalmente, né, para quem começou do zero, do menos, né, do negativo, mas tudo isso a gente vai alinhando e vai aprendendo com os nossos erros para a gente ir acertando. E para quem quer começar, que dica que você daria? Porque já que você veio do menos, né? Aquele famoso fundo do poço, que aí Sim. Quando chega ali já não tem para onde descer mais, né? Tem que dar um jeito de Tem que subir. dar um jeito. Mas que dica você daria para uma pessoa que quer começar a empreender? Eu sempre falo, empreender não é moda, né? Você primeiro tem que analisar, você tem que mudar, você tem que enxergar os seus próprios erros, você tem que entender eu consigo gerir a minha casa? Eu consigo gerir a minha vida? Para eu poder gerir uma empresa, para eu poder gerir pessoas. Aí você fala, não consigo. Então, peraí, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu tive que mudar, eu tive que me reinventar. Eu tive que entender que eu não tinha responsabilidade financeira. E a partir daquele momento, eu ia ter que ser a pessoa mais responsável financeiramente do universo. Sim. Né? Por isso que eu decidi, eu me isolei como pessoa física para que eu pudesse crescer como pessoa jurídica. Então, a gente precisa tomar decisões, o mais importante, tomar a decisão de fazer o que tem que ser feito. Se você tiver que trabalhar 14, 15, 16 horas por dia para fazer aquilo dar certo, trabalhe 14, 15, 16 horas por dia para fazer aquilo dar certo. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de algumas outras coisas para você poder ter outras, né? Para no futuro você poder ter tudo. E o mais importante, né? Não desistir. Porque a maioria das pessoas desistem quando elas estão pertinho de conquistar, Você nunca pensou em desistir? Todos os dias. Mas passa bem rápido. A gente pensar em desistir é normal. Porque a gente vai pensar, né?
quando a gente ouve uma crítica desnecessária, quando vem uma cliente pentelha, infeliz, que quer tipo, jogar em cima de você, do seu trabalho, toda a infelicidade dela, quando vem uma traição por parte de pessoas que você ajudou, tudo isso te deixa, te enfraquece por um momento, e aí você fala, o que que eu tô fazendo? Ai, acho que eu vou desistir. Aí isso aí daqui a pouco você dá 3 tapas na sua própria cara, olha no espelho e fala, você é louca? Você não veio esse Onde você mundo para chegou, desistir, olha né? onde você chegou. E mesmo se você não tiver chegado a Sim. lugar nenhum, nós estamos aqui para viver, não para existir, Eu falo muito isso. né? Eu brinco que quando eu morrer, eu não quero que ninguém fale assim, pô, ele sobreviveu. Não, ele viveu. Nós estamos aqui para Vivi de viver. verdade. E viver, gente, não é baladinha não, tá? Exatamente. Não é viagens, balada, bebida, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou vivendo otimamente aqui agora, nesse momento, onde eu estou podendo falar da minha vida, da minha história. Exato. Quando eu estou trabalhando, eu estou super vivendo. Quando eu estou sentada no sofá com os meus cachorros, eu também estou vivendo. Então, assim, a gente precisa. Por quê? Porque eu tenho um propósito, porque eu tenho uma missão. Busque qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Nem tudo é só sobre nós. Quando a gente só pensa benefício próprio, possivelmente você só está existindo, você não está vivendo. Uau. Tem mais uma caixinha de perguntas? Bora. Solta aí, Lê. Qual foi sua maior vitória como empreendedora? A Cristina Mendes. Caramba, a minha maior vitória como empreendedora, essa não é difícil. Porque hoje a minha família vive uma vida diferente. Muito diferente. Muitas pessoas vivem uma vida diferente através dessa decisão que eu tomei de empreender e de não desistir, né? Nós temos, inclusive tem coisas que eu nem costumo falar, mas nós hoje somos mantenedores de uma casa de mulheres dependentes, químicas, né? Agora nós vamos ter uma igreja que o Senhor tocou no coração da minha mãe e foi da vontade dela. Eu falei, vamos embora para falar, né, da palavra do Senhor, para falar o quanto Ele é bom, porque uma das coisas, inclusive, acho que talvez a principal, isso já não é mais segredo, que minha mãe já falou, já pediu, inclusive, para eu falar, né? Minha mãe era alcoólatra e, na época, antes de iniciar o Mega Hair, bem ali no início, ela decidiu se internar numa clínica, que não era uma clínica, que no final era na casa da pastora, que hoje é uma clínica que nós mantemos, né? E eu não tinha condições de estar ali ajudando, e ajudava no mínimo que eu podia, e mesmo assim foi uma bênção, e ela saiu curada. E Uau. lá é só com oração e disciplina. Não existe remédio, não existe nada disso. É só oração e disciplina. E quando ela estava lá ainda, que foi quando eu iniciei, foram os primeiros passos do Mega Hair Invisível, eu só pensava, a minha mãe não pode sair de lá e ter problemas. Ela não pode sair de lá e pensar, e agora? Como que eu vou viver? Como que eu vou, tipo, o que eu vou fazer para sobreviver? A minha mãe não podia sair de lá e me ver devastada. Porque na minha cabeça ela ia voltar a beber. Por Então, frustração, né? ela não podia passar por problemas nenhum na minha cabeça para ela não voltar a beber. Então, isso foi o que me impulsionou, foi o que, tipo, foi o estilingue que falou, o anjinho, bora. Se mexe, faz o que tiver que fazer. Parabéns. Então, isso não tem preço. Fora tudo, né? São coisas Você vê, materiais. quando a gente fala de vitória, qual foi a sua maior vitória? Você não falou da parte financeira. Você falou da uma parte familiar, emocional, que tem muito mais, Sim. infinitamente muito mais Muito valor do que a parte mais. financeira. Tem colaboradores meus que já estão com a gente, já estão assim na trajetória 5, 6, 7 anos, que eles têm uma vida hoje que não vou dizer que eles nunca teriam, mas
se eles forem, se a gente for ver a formação, eles teriam a história deles poderia ter Diferente, sido né? muito diferente. E hoje eles ganham bem, tem o carrinho deles, a casinha deles, tem as conquistas deles, e isso não tem preço. Não. Não tem preço. Existe, assim, sou infinitamente grata por tudo que eu conquistei, porque também tem bastante conquistas financeiras, né? Sim. Fruto do seu trabalho. Fruto do meu trabalho, porque o senhor, ele transborda em todas as áreas, Sim. né? Ele é dono do ouro e da prata, então ele também, né? A gente, para viver bem, a gente vive num mundo capitalista, Sim. mas acima de tudo isso Ver a família. tá todas essas pessoas, toda a família Mega Hair Invisível e a família da família Mega Hair Invisível. Então, tudo isso tá acima. E falando do Mega Hair, você hoje atende várias famosas, né? Sim. Nicole Baus, Deolane, Andressa Urach. Como que é para você atender essas pessoas e como elas vieram até você? Então, olha que elas mesmas que procuram a gente. A Deolane, para você ter ideia, ela é minha cliente, minha amiga, antes dela começar a namorar com o Kevin. Uau. Tem algumas, assim, que foi bem no comecinho, tipo, elas acreditaram em mim no comecinho, eu acreditei nelas no comecinho, e hoje elas estouraram. E nós não fazemos assim, nós não fazemos parcerias, nós temos bem poucas mesmo que a gente faz parceria. Muitas famosas que inclusive vão no Mega Hair Invisível, elas pagam, viu, gente? São atendidas normal, como são clientes normais, então não tem isso, é porque é famosa, tem o melhor ou é melhor atendida, não. Elas marcam horário. Se vão chegar atrasadas, elas avisam que eu vou chegar atrasada, porque eu já aí. recebi uma mensagenzinha aqui de uma famosa, entende? Então, é assim, todos, eu brinco, que quando eu entro lá, meu coração se enche, porque eu ando, principalmente em todas, tá? Essa mistura, mas na matriz, como é muito grande, eu ando, sabe o que quer ver? Você olha aqui de um lado, aí tem uma CEO de uma empresa top, aí tem aqui a dona de casa, aí tem aqui a trans, porque a gente tem a maior comunidade trans no nosso salão, e eu amo essas meninas. E aí você olha aqui, tem sabe, uma executiva, aí ali tem aquela que juntou ali o dinheiro e tá ali, e todo mundo é tratado igual. Uau. Todo mundo tá ali dentro na mesma frequência, não existe diferença, né? Quantas filiais você tem? Nós somos em 4 hoje e nós temos parceiros aí espalhado por esse mundão, graças a Deus. Em Alphaville, Tatuapé. Alphaville, Tatuapé, Santana e Moema. Qual te traz mais lucro hoje? Percentual lucrativo? Menino, tudo igual. Tudo. Todas já abrem lucrando. Uau. Nunca tive nem, empatou. Isso não existe. Também porque existe já uma história de verdade, de fidelidade, né, de respeito para com as clientes, né? Independente de como está o mercado, de como está o produto, já que é um produto de origem humana, a gente sempre entrega o melhor para cliente. Perfeito. A questão das famosas que vão até você, isso ajuda no seu network a ter mais clientes ou você mesmo já consegue andar por si só? Ajuda bastante, sempre ajuda. Visibilidade, a gente vive num mundo hoje de visibilidade, né? No mundo da internet. Então, sempre a visibilidade do outro também ajuda na nossa visibilidade. É incrível, eu amo atender pessoas que valorizam o nosso trabalho. Para você ter ideia, muitas clientes que não vivem da internet, que são clientes, vamos colocar, normais,
2.000, 3.000 seguidores e trazem muitas clientes porque elas 3.000 pessoas postam. vendo, né? Elas postam, sim, elas postam ali o nosso produto, o nosso resultado e isso traz clientes. A maioria hoje, a gente começou a fazer tráfego, né? A gente começou a impulsionar há pouco tempo. Mas a maioria hoje ainda é orgânico e indicação. Boca a boca, né? Boca a boca, indicação. Melhor marketing que existe, Melhor né? marketing que existe. Hoje a gente atende aí uma média de 2.500 a 3.000 mulheres por mês. Todas elas com mega hair. Uau. Embora nós também temos todos os tipos de serviços, tá? Nós temos coloristas incríveis, especialistas em loiro, especialista em ruivo, especialista em moreno iluminado. Nós temos transformação, temos especialista até em progressiva. Então, nós temos, assim, todos os profissionais dentro da matriz, nós tem lá também parceiros, tem o Espaço Vic, tem a Bárbara Stringheta, tem a Karen Bacchini, que tem um espaço lá A também. Bárbara é aqui perto. Aqui do Tatuapé. Também, ela também tem uma unidade lá na nossa... Lá Com vocês, né? com a gente. Tem Thaís Giraldelli, também tem aqui no Tatuapé, e tem lá que é Cílios, que é Leste. Tem a By Me, que é uma loja de importados. Tem a Furinho de Ouro, que também tem aqui, né? Que também tem uma unidade lá dentro da matriz. Então, lá, a mulher chega e sai montada do jeito que ela quiser. Desculpa, não vai ter, né? Não vai ter. O Espaço Vic, falei do Espaço Vic, né? Que se eu não falo, eu esqueço. Acho que falou, né, meninas? Falei, né, gente? Do Espaço Vic das unhas, que eles são incríveis. Inclusive aqui, minha unha. Então, tudo... Você sai lá, você entra lá, sai outra. Entrou solteira, sai casada. Falando então do seu spa desde quando você abriu, qual foi o ano que você conseguiu, foi o seu maior faturamento? Maior faturamento? No ano, né? 2022. Foi um ano assim que as coisas funcionaram mais. Eu acho que por quê? É tudo muito... A gente vem numa crescente, tá? É que esse ano foi... Como foi a volta da pandemia, do exílio... A pandemia te dificultou bastante ou não? Não. Eu cresci muito na pandemia. Cara, é incrível. Como eu consigo... Todo mundo que vem aqui fala que na pandemia foi o maior crescimento da carreira. Cresci muito. Obviamente... Deus me livre, foi uma das piores coisas que Sim, aconteceu. não vejo nada positivo. Não vejo mais, assim, entretanto, porém, para quem teve coragem de se reinventar, teve coragem, foi bom, porque assim, eu já estava admitindo para você aqui por trás das câmeras que eu não gosto de aparecer, embora eu entendo até que eu tenho uma certa desenvoltura, mas eu gosto de falar com pessoas. Quando eu me vejo falando só com a câmera, eu falo. É diferente, É difícil para eu imaginar que tem pessoas atrás dessa câmera. Eu não sou da era tecnológica. Eu tenho 45 anos, então, assim, eu sou da internet de escada, né? Também. Com 25 anos de idade... Um pulso, né? Depois da cara, meia-noite, né? o celular é uma telinha desse tamanho aqui. Então, tipo assim... Então, eu tive que me reinventar como eu tenho que me reinventar todos os dias. Eu tenho que entender de coisas que... mas você tem que ter pessoas para entender disso. Mas para eu saber que elas estão fazendo corretamente, eu também tenho que entender o que elas estão... pelo menos o mínimo daquilo. Então, contanto que às vezes as pessoas me cobram... você... não tá aqui todos os dias, você não tá sempre aqui. Além de eu não conseguir me teletransportar, né? Porque São Paulo é trânsito e são filiais espalhadas pelos 4 cantos de São Paulo, então nem se eu quisesse eu conseguiria estar todos os dias em todas. Sim. O máximo seria um dia em cada uma, mas quando eu estou nas unidades, eu sou das clientes e dos colaboradores. Então, eu quero ficar abraçada todo tempo com as clientes, conversar com elas e com os colaboradores.
E aí, só que tem outras coisas que eu tenho que fazer para o crescimento, Você fica na né? parte operacional também ou mais na parte estratégica? Mais na parte estratégica. A parte operacional, eu entendi que eu tinha que sair da parte. Não que eu não faça, tá? Não que quando há necessidade, sim. Mas, assim, eu tive que sair da parte operacional até para eu enxergar o que eu precisava mudar na parte operacional. Porque quando a gente está lá dentro é Não diferente, né? consegue identificar, né? É diferente. Então, eu tive que sair da parte operacional para que a gente pudesse crescer. Contanto que a gente começou a crescer quando eu simplesmente Perfeito. falei: a partir de amanhã eu não atendo mais. Aí todo mundo. Mas como assim você não tem mais agenda? Todo mundo me pergunta: como você parou de atender? Eu falei: eu só tomei uma decisão. Mas e se não viesse cliente? Se ela não viesse, ela não viria. É isso. É sobre isso. Você E é tem que incrível tomar uma que parece decisão. que cresce mais, né? Eu tive que tomar essa decisão. Então, eu falava: estou aqui. Só tinha uma unidade ainda. Estou aqui. Não tenho mais agenda. Não vou mais fazer. Mas quem vai fazer está capacitado por mim. Por isso que eu nunca tive estratégia. Se eu quisesse hoje, eu poderia atender, ter uma renda extra, atender 2 vezes por semana, cobrar, sei lá. Cobrar 5.000 por atendimento. Um exemplo. Que eu ia ter cliente. Mas eu não vejo lógica para isso. Primeiro, não vejo lógica porque por que que o meu valor é diferente do valor da pessoa que eu treinei, que eu peguei na mão dela? Sendo que ela faz hoje 40 por dia e eu não sei quando foi a última vez que eu coloquei um cabelo. Ela sabe mais que eu. Sim. E isso é muito legal, né? Então, para mim, isso não funciona. Nada contra quem trabalha com esse tipo de estratégia, tá tudo bem. Mas eu nem entrei nessa estratégia, eu só simplesmente fechei a agenda do dia para noite e falei: Senhor, está entregue em Seja suas mãos. conforme for a sua vontade. Sim. No mundo do empreendedorismo é bem difícil assim emocionalmente, né? Como que Uh, você consegue se manter em perfeito equilíbrio? não tem equilíbrio. Eu É adoro. para falar a verdade, não é? Não tem equilíbrio. Muito remédio, tira remédio, põe remédio, tira remédio, põe remédio. Médico, esse médico, aí eu vou para outro, equilíbrio, toma soro. Não encontrei ainda esse equilíbrio, vou ser bem sincera. Apesar que esse ano eu já fiz uma nova mudança na minha vida. Eu nunca havia treinado e eu nunca havia cuidado da minha alimentação. Eu comia O que tinha ali, muita né? porcaria, né? Batata frita, docinho, todas essas coisas. Aí, este ano eu decidi que eu ia cuidar da minha saúde mental. E dentro da saúde mental estava fazer exercício físico e cuidar da minha alimentação. Então, desde janeiro, eu tenho feito isso. E muita coisa tem melhorado. Tô Ah, 100%? Não, ainda dou umas endorfina bate forte depois piradas. que treina, né? Acaba. Dou umas piradas ainda, mas assim, eu me sinto eu me sinto melhor. Porque eu tive burnout há 2 anos atrás e eu não podia parar. E os médicos: "Tem que parar, você tem que parar, você tem que parar, você tem que descansar". Descansar? O que que é isso? Não, não dá. Como que você descansa? Como? "Ah, tá, vou". Como que você viaja e fica com a cabeça tranquila? Não tem como, Exatamente. né. Você aí que quer empreender, vai achando que não tem que tomar uns remedinhos, não, porque Então, aqui a gente fala o empreendedorismo raiz, né? Esses empreendedorismo que é mil maravilhas, você fatura milhões e milhões por mês e é tudo mil maravilha, jatinho, viagem, isso tudo, viu? mas Fala aí que existe É, a parte emocional, física. mas mesmo assim o que mostram, gente, desculpa a sinceridade, Tati Cordeiro, nem tudo que se mostra é verdade. Ninguém vai mostrar a parte ruim, porque a parte ruim Exatamente. não vende. A parte ruim não vende, E já é difícil de você vender entendeu? só a parte boa, porque você chega na pessoa e Imagina fala então, assim, ó, para você empreender só depende de você. Ela é. fala, ah, então não quero. Então, aí o povo fala: por que você não mostra seu dia inteiro? Eu falei: é uma chatice. Vocês iam agarrar ódio de mim, um tédio.
Porque vocês iam falar, mas essa menina você faz a mesma coisa, e aí apaga um incêndio aqui, apaga um fogo ali, e o outro ali, aí daqui a pouco ela tá indo para um lugar, não pode ir para o lugar porque aconteceu uma coisa no outro lugar, ela vai ter que ir para outro lugar, aí daqui a pouco ela tinha um negócio marcado, ela já tem que desmarcar, aí não dá, então assim, é isso, eu não consigo ainda ter né, acordar, fazer meu Plena, skincare, né? Aquele dormir. yoga. Não, Tem mais isso uma ainda não caixinha. acontece. Tem uma caixinha de perguntas aqui. Solta aí. De qual maneira você consegue motivar seus funcionários? Silvana Dias. Pagando bem, em primeiro lugar, e dando condições para eles crescerem, né? Desenvolverem dentro da empresa. Óbvio que cada um, né, tem aqueles que tá tudo bem, que querem ficar ali onde eles estão, mas tem muitos que querem crescer, querem fazer outras coisas, querem não existe, eu falo para eles, não existe algo que é mais importante do que outro. A importância é você que está dando para aquilo. Então, ok, se você quer ser um megarrista, então, ok, te dou condições de ser um megarrista. Só que você vai ter que doar mais tempo para você poder treinar, para você poder mostrar que você tem condições de ser megarrista e tá tudo bem. E hoje, em relação ao mercado da beleza, nós pagamos muito bem. Que eu acho que é extremamente importante. Extremamente importante. Eu ganho, vocês ganham. Se torna, na verdade, um sócio seu, né? Uma porcentagem diferente, mas é um sócio seu. Sim. Quanto mais ele trabalhar, mais ele vai receber. E fora que nenhum deles precisa se preocupar. Eles saem de lá, eles podem simplesmente desligar do trabalho, porque eles não têm que falar com clientes, a não ser a parte que tem que falar com o cliente, né? Comercial. Eles não têm que falar com o cliente, eles não têm que, tipo, eles não chamam o cliente, eles sabem que eles vão embora, no outro dia eles chegam, vai estar lá as clientes para eles atenderem, depois eles vão embora, eles não têm que se preocupar. Não tem que se preocupar. Tem que só trabalhar Tem e que executar. só executar. Tem que só executar e fazer um trabalho bem feito. E o que todo mundo me pergunta, e eu nem sempre sei responder, mas eu cheguei a um consenso de que eu lidero por modelagem, né? Que a gente tem que ser espelho daquilo que a gente cobra, daquilo que a gente pede para as outras pessoas. Não adianta você pedir para as pessoas sorrirem para as clientes e você viver emburrada. Não adianta você pedir para as pessoas serem simpáticas e você não conseguir dar um bom dia para os seus colaboradores. Então, eu amo pessoas, eu sou até peguenta, porque eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, e se você não gostar, vai ter que lutar, porque eu vou te abraçar e beijar de todo jeito. Eu gosto. É isso aí. É muito difícil manter a qualidade no serviço. Você tem que estar fazendo você faz esses feedbacks aí para você ter certeza que está saindo como você quer. É bem difícil. Porque hoje, qual que é a dificuldade? Além da dificuldade de você ter que sempre estar, sempre tem que estar lembrando para todos os colaboradores de como tem que ser o atendimento, né? Por que lembrando? Porque eles já sabem como que tem que ser feito. Sim. Mas como todo ser humano, a gente precisa... Eu preciso me lembrar todos os dias, gente, que eu preciso treinar. Que eu decidi em janeiro, eu decidi, vou ter que treinar. Tá cumprindo? Tô cumprindo? Tô cumprindo. E quando eu não cumpro, eu me sinto mal. Aí eu tenho que cumprir. Então, a gente tem que estar lembrando sempre, né? E também o que acontece? O que ficou um pouquinho mais difícil da gente conseguir feedbacks reais? As pessoas estão cada vez mais egoístas, né? Estão cada vez mais... Elas pensam muito só ali nelas, elas não olham muito para os lados. Então, a gente tem alguns feedbacks irreais, né? Cada cliente hoje, ela passa no mínimo por 5 colaboradores. Nós temos, assim, 98% de feedbacks incríveis, positivos. 1%, sim, os colaboradores podem ter errado. Porque seres humanos para seres humanos, eu não tenho como cobrar perfeição, porque eu não sou perfeita. Ninguém é perfeita, a cliente não é perfeita.
né? Ninguém é perfeito, então vão acontecer erros. E 1% são pessoas infelizes, que saíram de casa para atormentar a vida do outro. Infelizmente. E isso é o que eu tento também, tento não repassar isso para eles, para que não desmotivem eles, de Mas quem verdade. sabe e Deus ilumina a cabeça dessas pessoas Amém, e eu falo, ela Senhor. melhore. Põe água benta. O Michael fala, cadê a água benta? Joga. Tem um VTCO, vamos dar uma olhada? Solta aí. Aí foi você que atendeu? Não, o Michael. O Michael é o gerente geral do grupo hoje. E ele é visagista e ele é meu braço. Eu tenho vários braços direitos e esquerdos, né? Cara, como eu sou abençoada, eu não tenho como reclamar aqui, porque eles fazem com amor, com uma dedicação, e eles levam. Porque essa empresa não é minha, é nossa, não existe. Primeiro que não é minha, né? Primeiro que sócio majoritário aí, que Deus. me deu para eu cuidar e falou: cuida que eu vou trazer pessoas para te ajudar a cuidar, né? Então, hoje eles têm muita autonomia para fazer aquilo que eles acham melhor e quando esquenta o negócio que eles vêm, Confia Quando- nas pessoas que trabalham. quando com você. esquenta muito eles vêm, então, boss, o que a gente faz? E eles são incríveis, o Michael e tipo, todos, a Andressa, por exemplo, é uma querida, ela entra e o pessoal adora ela, né? Todo mundo, é difícil não tratá-los bem, porque a pessoa é tão bem tratada, ela é tão bem acolhida da parte, quando ela deixa o carro, desde os manobristas, e não tem como ela não dar um sorrisinho, sabe? Não dar uma liberada no coração dela Sim. para receber todo esse carinho. Aquela é o espelho, né? Sim. Aquilo que você manda para a pessoa automaticamente ela vai devolver para você, né? Sim. Você dá uma cara feia, É. ela pode até te devolver um sorriso, mas você sabe que já não foi Exatamente. como deveria ser, né? Exatamente. Já tivemos, pra você ter noção, já tivemos reclamações. Ah, porque chegou fulana, eles foram e cumprimentaram e comigo ninguém fez essa festa toda. Eu tive que falar para a cliente, como que você cumprimenta? Como que você é? Porque não tem como, né? Eles são treinados para entregar aquilo que a cliente permite. Tem clientes que são super mais expansivas, elas querem, tipo eu, que já introvertidas, né? chego beijando todo mundo, abraçando, então eles se soltam mais. Se você chega, só fala bom dia, abaixa e vai pro seu celular, não tem como eles entregarem mais do que só um bom dia e um sorriso, né? Porque eles nem podem ser invasivos. Nós não estamos ali para ser invasivos, porque a gente não sabe qual é o seu momento. Naquele momento, se você quer ficar quieta, se você quer conversar, se você quer, o que você quer. Nós estamos ali para te servir, eu falo. Toda cliente que entra aqui, entra nos nossos salões, nós estamos lá para servi-la, para que ali seja um momento que seja um momento que ela não esqueça, de transformação real. Só que a gente entrega aquilo que ela permite que a gente entregue. Perfeito. Nós temos um quadro aqui que é o fato ou fake. Eita, Que aí bora. tem algumas perguntas e aí você fala para nós se isso é um fato ou se é um fake. Tá. Então vamos pro primeiro? Vamos. Mega Hair faz cabelo natural cair? Fato ou fake? Fake. Por quê? Totalmente fake, gente. Hoje o Mega Hair, se ele é um método bem feito, eu não tô falando só do nosso, porque tem outros métodos também que são ok, tá? E é uma colocação bem feita, e a cliente ajuda fazendo a manutenção no tempo correto. Não existe manutenção de 90 dias. Se te venderam isso, já corre.
É no máximo 60 dias para manter a saúde do seu cabelo. Se você fizer Mais um fake aí, ó, tá vendo? se você fizer este básico, não vai danificar o seu cabelo. Perfeito. Toda mulher pode fazer mega hair? Fato ou fake? Fato. Toda mulher pode fazer um mega hair. Eu só preciso que ela tenha 3 dedos de cabelo. Se ela tiver 3 dedos de cabelo, a gente deixa ela cabeluda. Eu nunca vou ter mega hair, viu, equipe? Acho Já, que não. já tô dizendo pra vocês, Mas você vocês pode não ter- começam nem com brincadeira aí, viu? Pode ter prótese, gente. O mega hair impede o crescimento do cabelo natural? Fato ou fake? Fake. Não impede em absolutamente nada o crescimento do cabelo natural. Existem clientes que rezam de pé junto que os cabelos delas começou a crescer mais pós-mega. Mas o que acontece? Como melhora tanto a autoestima, que melhora o seu emocional, realmente ajuda no crescimento do cabelo, essa melhora emocional de autoestima. Perfeito. É proibido pintar o cabelo com mega? Fato ou fake? Fake. Pode pintar, pode fazer tudo. Eu pintei aqui, ó. Eu pintei, não terminei, tá? Mas eu pintei. Eu mesma, em casa, fazendo um teste. Então, você pode pintar, você pode fazer progressiva, você pode fazer descoloração, você pode fazer o que você quiser, desde que você vá num profissional que esteja acostumado a lidar com mega hair. E se você fez no mega hair invisível, faça aqui, pelo amor de Deus. Você tá com mega agora? Tudo é mega aqui, nada é meu. Extremamente imperceptível. Tudo é mega hair aqui. Nós temos um VT seu. Vamos dar uma olhada? Vamos, Solta aí bora. o VT. Eles arrasam muito, gente. Eu fico babando assim, ó, tipo mãezona. Como transforma, né, o cabelo, né, da pessoa. Transforma. E eles são tão bem treinados, os meus colaboradores, que às vezes eles falam. Aí eu falo, o que vocês vão fazer naquele cabelo? Eu falo, vocês têm certeza que vai dar certo? Tenho. E eu falo, tá bom, vocês estão falando, mas eu tô ali, ó, com o coração, ó, será? Fica impecável. Já teve, nesse decorrer da sua trajetória toda de salão, de mega, algum que deu errado? Depende o que é errado, que é deu errado. Depende da expectativa da cliente. Às vezes a expectativa da Ótimo. cliente era algo irreal naquele momento, né? Porque a gente trabalha com mega hair, a gente não trabalha com uma peruca, uma prótese, por exemplo. Então eu preciso da entrega do seu cabelo para deixar o resultado mais harmonioso. E muitas vezes as pessoas transformam o fake da internet como real e elas enxergam ali, elas falam, eu quero meu cabelo assim, só que o cabelo dela não tem condições de ficar exatamente daquele jeito. A gente não faz se não for para ficar um resultado no mínimo satisfatório. Só que depende depende um pouco do que a pessoa espera, né? Por isso que eu sempre falo, vamos lidar com a expectativa da cliente, não da nossa. Mas vocês alinham essa expectativa antes de fazer qualquer tipo de trabalho? Né? Sempre, só que a gente lida com pessoas. A gente tem contratos, termos, tem coisas que a gente tem, sei lá, a pessoa assina uns 15 termos, mas mesmo assim, mesmo tudo sendo explicado, mesmo ela assinando, nós lidamos com mulheres e com pessoas, então, Ser humano, às né? vezes, com seres humanos, então, assim, às vezes hoje já não me chateia mais, porque eu fui aprendendo, quanto mais próxima eu me encontro do Senhor, menos eu carrego essas expectativas, Sabedoria. né, de perfeição nas pessoas, mas tem coisas que realmente, você fala, caramba, eles entregaram melhor, olha esse resultado, que incrível! Se você for ver esse antes e depois, meu Deus, essa pessoa tinha que estar agradecendo aqui, ó, de joelhos e tá reclamando, tá? Tipo, ai, por que ficou um fiozinho aqui para cima? Sabe? Umas coisas assim. Então, depende um pouco
Mas é normal quando a gente lida com o público, lida com pessoas, a gente tem que acostumar. Eu sempre, quando eu converso com os meus líderes, a maioria das conversas são essas, né? Para que eles entendam que as pessoas estão mudando, né? Cada vez o grau de insatisfação das pessoas, que não é de satisfação, de insatisfação, cada vez mais com síndromes, cada vez mais com todas essas questões emocionais, as pessoas vão ficando mais infelizes. E a infelicidade, ela acaba transbordando, nada nunca vai estar bom. Então, às vezes, não tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com a pessoa. Perfeito. E o dia a dia dela também, né? Às vezes tá lá, Sim, brigou com o marido, é, foi mandado embora do emprego, exatamente. Eu se sempre, entrega, dá o seu melhor eu e sempre falo, vamos tentar, porque hoje as pessoas. E essa questão da gente cada vez conversa menos, né? Entra num bar, vê uma mesa. Ver quantas mesas estão interagindo e quantas mesas estão no celular. Então, hoje, as pessoas praticamente não acabam nem interagindo. é que, na verdade, quando a pessoa tá longe dessas pessoas lá do bar, ela tá no celular com essas pessoas. Aí se encontram, Ela aí está no fica no celular celular com com outra outras pessoa. pessoas, né? É porque, na verdade, a gente não dá valor para aquilo que tá do nosso lado. A Do gente nosso sempre quer o que tá distante da gente. Exatamente. Então, assim, uma das coisas que mais eu estou pregando agora e me dedicando é fazer com que os colaboradores entendam algumas questões, né? Que às vezes é um momento, às vezes é vai passar aquilo, depois a cliente vem. Tem muitas clientes que são pessoas que são humildes, vêm, assumem seus erros, pedem desculpas, e outras que não, que vão pro Reclame Aqui e contam um monte de mentira. Ah, mas isso aí não tem jeito. Quais são os tipos de aplicações? Eu, leigo do jeito que eu sou, sei que tem a fita, aí tem É, aquele. Quais são? tem vários tipos, mas que nós fazemos são duas técnicas, que é a fita adesiva invisível, que é criação nossa, né? E nós temos agora dois tipos, né? Uma que é para um cabelo mais fininho e a outra para a maioria. E nós temos o ponto invisível, que também nós criamos, que é para fazer acabamento. Tanto para fazer acabamento, porque hoje em dia tem muitos cabelos que estão danificados, tem muita gente que não consegue mudar a cor do cabelo, então a gente muda a cor, igual esse último VT. Essa cliente não fez nada no cabelo dela, ela não fez descoloração, não fez química no cabelo dela. Toda aquela transformação de cor foi com a fita adesiva e com ponto invisível, foi com as técnicas de alongamento, né? E existem outras no mercado que nós não fazemos. Tati, por que você não faz? Porque eu só faço aquilo que eu acho que é o melhor, que não vai danificar o cabelo, que eu acho que eu acho não, né? Que achar é muito vago, porque tudo eu testei em mim. Então, o que eu tenho certeza que é o melhor, então eu quero trabalhar com isso. Óbvio, tô sempre testando coisas novas para poder trazer coisas diferenciadas, principalmente que a gente tem clientes que viajam muito e passam muito tempo fora do país e às vezes elas não conseguem encontrar pessoas que façam da mesma forma lá e em determinado país tem mais a técnica que tem maior que tem mais locais, né, fora do Sim. país, é a de ponto americano. Então agora estamos desenvolvendo um método para poder utilizar nessas pessoas, para que elas possam, quando elas forem viajar e ficar bastante tempo fora, fazer a manutenção lá fora. Tem uma caixinha de perguntas aqui que fala justamente isso. Como manter o mega hair por muito mais tempo? Ou o ideal é só os 60 dias? 60 dias. Sabe por quê? Acima disso tem que fazer manutenção. Você tem que fazer manutenção, porque o que que acontece? Aí depende, o seu cabelo cresce. Ai, meu cabelo não cresce. Não existe cabelo que não cresce, gente, pelo amor de Deus. Como o cabelo também não é árvore que precisa ficar podando, cortando, tá? Então, a gente não precisa cortar cabelo sempre. Você corta porque se você não usa mega hair, você tem que cortar, porque senão a gente tem diferentes crescimentos, senão a ponta fica mais ralinha. Sim. Se você usa mega hair, não precisa ficar cortando o cabelo. Mas, desculpa. E Pode. e o crescimento
nós temos nós chamamos, o nosso cabelo cai, ele muda, né? Ele vai se renovando. Então, está preso aqui, certo? Qualquer método está preso. Todo o cabelo que cai e está preso nesse método vai ficar preso aqui dentro. 60 dias já vai ter muito cabelinho preso aqui, você já vai ter um crescimento de 2 dedos, e aí o cabelinho que caiu começa a enrolar, embolar no cabelinho que não caiu. Sim. Começa a formar um dread. Se você deixar passar muito tempo, de 60 dias, quando você vier fazer essa manutenção, eu vou ter muito mais trabalho para desembaraçar seu cabelo e lógico que ele vai quebrar mais. Porque ele vai estar mais embaraçado, porque vai ter o cabelinho que caiu, vai estar embolado no cabelinho que não caiu. Então vai dar mais trabalho e vai danificar mais o seu cabelo. O cabelo que você coloca lá do Mega, né? Ele faz a manutenção a cada 60 dias, mas o próprio cabelo É o do próprio Mega, cabelo. quanto tempo você obrigatoriamente trocar o cabelo? Não existe obrigatoriedade, existe cuidados e existe vontade, né? O cabelo é um produto durável desde que você não use ele. A partir do momento que você começa a usar, ele já passa a ser semidurável, porque ele depende dos cuidados. E nós usamos, sim, fonte de calor. Nós usamos chapinha, nós usamos babyliss, nós usamos secador, nós usamos produtos, nós nem sempre temos todo o cuidado do mundo. E um cabelo que é descolorido, ele já é um cabelo que ele está na UTI. Eu sempre explico, eu falo, gente, um cabelo descolorido, ele está na UTI. O meu era descolorido também, viu, gente? Ele está na UTI, esquece, ele não vai sair da UTI. O que vai acontecer é, ele sai ou não do respirador. Então, quando você cuida muito bem dele, ele está na UTI, ele está na semi-intensiva, né? Mas ele é um cabelo doente, ele nunca vai para casa. Uau. Então, ele quebra. Ele vai quebrando ao longo do tempo, porque você não consegue salvar todos. Você pode fazer no melhor salão, no melhor cabeleireiro, no mais caro, usar o produto mais caro. Ele danifica o cabelo, porque ele tira o principal órgão do cabelo, que é a melanina, para fazer a descoloração. Perfeito. Então, a gente cuida para que a gente possa continuar fazendo a descoloração. Então, assim, ó, eu tenho clientes que com 1 ano já conseguiu detonar bem o cabelo, mas graças a Deus elas sabem que elas mesmas que aprontaram, porque tem muita gente que trabalha com a imagem, então uma hora, no mesmo dia que fez o babyliss, tá cheio de laque, passa a chapinha para alisar, para poder fazer outra foto, isso e aquilo, estraga. E tem clientes que tá com o cabelo há 4 anos intacto. Piscina estraga? Super. Qualquer cabelo. O loiro aparece mais porque a composição que tem, né, esqueci o nome. Não é o cloro, é o outro que vai junto do cloro, deixa o cabelo esverdeado. Só que além de deixar o cabelo esverdeado, ele resseca muito o cabelo. Contanto que eu tenho clientes que moram no Morumbi e elas usam um filtro no chuveiro, porque o cabelo delas fica muito ressecado e acaba esverdeando por conta quando vai viajar para fora. Quando você vai viajar, você vai para a Europa. Europa os canos lá são muito antigos. Então, eles usam muita coisa na água, né? Muita coisa. E até mesmo o próprio, né? O próprio ferro ali do encanamento. Deixa o cabelo ruim, o cabelo fica mais ressecado, o cabelo às vezes muda de cor. Então, isso também faz alterar, né? Como eu disse, é um bem semidurável, ele depende de cuidados. Perfeito. Tem uma brincadeira aqui, que é uma caixinha, R$2 ou um presente misterioso. Eita! Eu quero presente misterioso, porque... Eu vou falar pra vocês me deixam R$2 aqui, porque o dia que o convidado falar aqui que é R$2, eu não vou ter dinheiro pra dar pra eles. Eu só não quis os R$2, porque R$2 não tá comprando nenhuma bala Nem mais. um cafezinho, né? Então eu prefiro o presente misterioso. Vamos dar uma olhada? Ai, vamos olhar. Tcharam. Ai, meu Deus do céu. Que lindo. Quem que fez? A produção aí, ela pesquisou. Ai,
Ai, meu Deus do céu. Tá aqui, gente, meus filhos todos. Ai, meu filho humano e meus filhos de 4 patas. Só tá faltando minhas 3 gatas, mas eu já vou colocar um aqui do lado. Olha que lindo, obrigada. Não poderia ter um Qual o presente sentimento melhor. vendo isso? Cara, gratidão. O amor, eu nunca fui muito ligado Deixa eu a mostrar aqui, dá eu licença. nunca judiei, assim, era uma pessoa que eu não tinha muita ligação com animais, porque eu nunca tive em casa, né? E a Zoe, que foi a primeira Pandora, né? E depois a Zoe, me trouxe um amor tão grande pelos animais, e eu agradeço tanto a Deus esse amor que eu tenho hoje por eles, que me fez uma pessoa melhor, porque eu espero menos dos seres humanos hoje. Então eu consigo ser melhor com as pessoas, eu consigo amá-las mais. Porque uma das coisas que eu sempre pedia para Deus é: Senhor, não deixa acabar o amor que eu sinto pelas pessoas por causa das decepções que elas causam. E eu acho que uma das maneiras que o Senhor encontrou de aliviar isso e de me ajudar com esse meu pedido foi esse amor pelos bichinhos. Que eu amo, tá? Amo. Ainda tem tartaruga, tem os macaquinhos lá do Uau. condomínio que vem todos, porque a gente põe lá, tem até a casinha para eles comerem banana. E o amor que eles entregam é sem. Eles não querem nada em troca. Uau. A gente tem uma brincadeira aqui que é umas perguntas de bate-pronto. Ai, que Dá a lindo. sensação de que valeu tudo a pena, que né? lindo. E eu tenho algumas perguntinhas aqui, sem pensar muito, você responde pra mim. Se eu ficar parecendo um panda agora lascou. Ai. Que gostoso. E aí, técnica, alguém tem uma pergunta? Aparece aí pra nossa convidada, pra Tati ver a gente, ver vocês. Bom, é uma pergunta para minha mãe. Minha mãe, infelizmente, ela teve câncer de mama, mas graças a Deus já se recuperou e agora o cabelo dela tá voltando a ser como era antes. Eu queria saber se mesmo depois de ter uma doença assim, se pode ser feito mega hair. Tá bom? E um beijo aí a todos. Que pergunta incrível, porque é um dos trabalhos que a gente vem fazendo, que está sendo assim, ultimamente, nós estamos recebendo muitas clientes que passaram por quimioterapia e que já estão no processo de crescimento dos cabelos e já estão liberadas pelos médicos para poderem fazer o alongamento. E são as que mais se emocionam quando elas se olham no espelho novamente, porque elas se veem. Você consegue imaginar? Você se vê Incrível. curada, porque, cara, não tem como você passar por essa doença e você não rever todos os seus, sabe, toda a sua vida, todos os seus conceitos de passar por... Isso eu sei porque, tipo, eu já vivi muito dentro da minha casa isso, né? E aí você pensa, a mulher perde aquilo que, para ela, é o símbolo da autoestima dela. Então, ela resgata tudo aquilo. Nós temos várias aqui no nosso feed, nem todas, né, permitem e querem se expor, e tá tudo bem, eu não obrigo, não dou nada pra pessoa. Não, ela aparece se ela quiser. Se ela achar que já tá tudo bem, que ela pode aparecer, que pode ser estímulo para outras pessoas também, porque é superação, né? Então, pode sim. Se a sua mãe já foi liberada e tiver aí um tamanho de 3 dedos de cabelo, ela já pode ir lá e botar o mega hair e ficar mais linda ainda. Bora lá para as perguntas? Bora. O que é o dinheiro para você? Olha, para mim hoje é liberdade. O que é estética para você? Essencial. O que é o sucesso para você? Sucesso é isso aqui. É minha família, meus colaboradores, ver a felicidade das outras pessoas, poder usar o dinheiro para abençoar. O que é a família para você? A família, hoje a minha família vai além do sangue.
Deus é tão bom para mim que ele me entregou, além da minha família de sangue, ele me entregou a família de alma, que são pessoas que eu amo e que me amam e que hoje fazem tudo isso aqui realidade. E se você vencer, quem vence com você? Que doida essa pergunta. Se eu vencer, quem vence comigo? Não sei te responder. Nunca pensei sobre isso. Quem vencer, quem vence comigo? Cara, eu acho que todo mundo que tá ao meu redor, porque nada é sobre mim, nada é pra mim. Mas ao mesmo tempo, quando eu penso, se eu vencer, vencer é tanta coisa, né? Tanta coisa. A gente tem que vencer a nossa própria, sabe? A gente tem que vencer a nossa mente todos os dias. A gente, então, é igual sucesso. Sucesso é tão... Tem gente que acha que o sucesso é dinheiro. Tem gente que acha que o sucesso é ser famoso. Eu já tenho outra... Já achei que o sucesso era dinheiro. Hoje, para mim, é outra coisa. E vencer, para mim, todos os dias eu consegui vencer as minhas próprias barreiras, vencer a minha mente. Ah, você mesma, né? Me vencer a mim mesma. Então, todo mundo ganha, né? Porque se eu não vencer a mim, oh, meu Deus, aí menopausa, estresse, TPM. Tati, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Primeiramente, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo maravilhoso. Te conhecer como pessoa, como profissional, como chefe, líder. Obrigada. Então, assim, parabéns pela pessoa que você é. E espero que você volte aqui mais vezes para a gente bater mais papo bacana. Eu que agradeço. E você que não me chame para ver, viu? Ó, você que me chame logo para eu voltar, para a gente falar mais. E obrigada. Obrigada por esse convite, obrigada por essa iniciativa, porque eu creio que mais e mais podcasts que falam realmente da vida como ela é, né? Fala de pessoas reais, fala de coisas reais, pode realmente trazer muito benefício para quem está vendo, para quem está assistindo, porque nada melhor do que a gente ouvir para que a gente possa tomar decisões, né? Para que a gente possa dar passos importantes na nossa vida. Com certeza. Quem quer te achar, aonde te acha, para ser seu amigo, para ir nos seus salões, para te conhecer, aonde que te acha? @MegaHair Invisível, gente, não dá para errar. MegaHair Invisível. E se quiser ser meu amigo, é @Tatiana Cordeiro. Tatiana Cordeiro. Mas você acha, se você escrever Tati Cordeiro, você acha os dois. Perfeito. E também nós temos produtos, tá? Ah, é, amor? Tá aqui, ó. Eu trouxe. Você é casado? Sou. Aqui, trouxe aqui para sua esposa. Nossa linha de produtos. Olha TC aí, Professional. gente. Ó, nós temos a máscara, o shampoo, o sérum e o leave-in. Gente. Olha aí, muito obrigado. Olha. Para você que falou, como é que eu faço para o meu Mega Hair durar mais? Não é para durar mais a manutenção, mas para ele durar mais o cabelo de qualidade, você usa a nossa linha TC Professional, que com certeza você vai ganhar muito tempo útil na vida do seu cabelo. E a pessoa que quer comprar os seus produtos também é pelo Mega Hair Invisível? Também pode comprar no Mega Hair Invisível e nós temos o site que é taticordeiro.com.br. Viu, galera? Se eu chego ali na técnica, já vou dando os avisos. Gente, então, que assim, bom. muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Volte muito sempre. obrigada. Estarei aqui mais vezes. Muito obrigado. Gente, essa última pergunta é fogo. Você viu? É isso aí, galera. Se você não quer perder nenhum episódio, já segue a gente lá no YouTube, Juntos Somos Mais Fortes Podcast. E se você está sem tempo para assistir o nosso programa, você também pode estar ouvindo lá no Spotify e também no Deezer. Não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais do Instagram, que é Juntos Somos Mais Fortes Oficial _ e o meu pessoal, Ângelo V Oficial. E eu termino o dia de hoje. Se quer mudar, mude por você. Pegou essa? Tati, obrigado. Técnica maravilhosa. E você em casa, juntos somos mais fortes. Grande beijo, tchau.